Você está honrando o quê? Você está adorando mais ao homem do que a Deus? Deus se afasta de você. Icabote, foi-se a glória de Deus. A glória de Deus se afastou de muitos lares. A glória de Deus se afastou de muita igreja, de muito ministério. Porque é o primeiro no Brasil. Começou aqui, é isso e aquilo. Gente, eu honrarei aqueles que me honram. Icabote, foi-se a glória de Deus. Icabote ou Icabô foi o nome dado pela esposa de Finéias, levita do templo, guardador da Arca da Aliança e filho do sacerdote Eli, ao filho nascido num dos mais conturbados momentos da história de Israel. A mulher de Finéias colocou este nome na criança como uma forma de desabafo e desespero diante da tragédia que envolvia a nação. O exército de Israel foram envergonhadamente derrotados pelos filisteus. Os sucessores do sacerdote foram mortos. A arca da aliança do Senhor foi tomada e levada pelo inimigo para uma terra estrangeira. E Eli, o sacerdote, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Gritos de desespero se ouviam em toda a nação. Neste fático cenário nasceu tal criança. O que deveria ser um evento de festa e celebração tornou-se uma profética sentença de morte, dor, derrota, desvergonha e o afastamento da glória de Deus no meio do seu povo. A nação inteira entra agora na era de Icabô ou Icabote. Porque de Israel a glória foi tomada. Eles teriam que viver sem a presença da glória. E um povo sem a presença da glória de Deus está fadada à derrota, ao fracasso, ao pecado, aos domínios dos seus inimigos e à falência espiritual. Olá, meus irmãos, Deus te abençoe. Mais este começo de semana forte, texto muito forte, e nós vamos falar sobre Icabô, foi-se a glória de Deus. Desejo a cada irmão que tenha uma semana abençoada, né? Uma semana abençoada, mas uma semana se começa as lutas, né? O trabalho, né? Escola, as crianças vão entrar nas férias agora, né? Vão ter um frescor. Vou ficar em casa dando alegria para os pais e para as mães, né? Bom, é um assunto forte, né? Foi-se a glória de Deus. E acabou. Foi-se a glória de Deus. Por quê? Por causa de quê? O porquê que Deus se afastou de Israel? Por que Deus teve que permitir que os filisteus tomassem a Arca da Aliança, os filhos de Eli viessem a morrer e o próprio sacerdote Eli viesse a morrer? Eu quero ler um versículo aqui, vamos ver se eu consigo encaixar todas as minhas anotações. Um versículo aqui no livro de Naum, onde está escrito: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Ok? Ao culpado não tem por inocente. Por mais que ele é tardio em irar, preste bem atenção, o julgamento vai vir. Se você não consertar com Deus, se você não reconciliar com Deus, se você vive de uma maneira como Eli vivia, como os filhos dele viviam, dentro da casa do Senhor, né? Ministrando e ainda em pecado e se deleitando no pecado, né? A ira vai vir, cedo ou mais tarde vai vir, né?
O problema sacerdotal é que a nação pagou pelo preço, pelo pecado de Eli e seus 2 filhos. As determinadas coisas que não só você, não só você paga, mas você faz pagar. Muita gente ao seu redor paga por isso. Nós vamos falar essa semana sobre o adultério de Davi, a qual ele também, não só ele sofreu, não só ele pagou o preço, mas toda a sua casa. Bom, vamos ler aqui, meus irmãos. Vamos ler aqui na Escritura Sagrada. 1 Samuel. Primeiro Samuel, no seu capítulo 2, no versículo 22. Presta bem atenção. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Ele sabia que seus filhos cometiam pecados. Sabia que seus filhos eram ministros corruptos com o povo de Israel. Ele sabia que seus filhos não tinham condições de ministrar. A gente vai falar muito ministro, mas isso aqui, irmão, não põe isso aí de fora, não. Pode ser o irmão, é a irmã, é o que canta, é o que toca, é o que está sentado ouvindo. Ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se juntavam à porta da tenda da congregação. Eles sabiam tudo. Mas o que ele fazia? Ele passava a mão, ele não corrigia seus filhos, ele não tirou seu filho, não afastou seus filhos. Ele permaneceu com seus filhos porque ele amava demais seus filhos, Amava demais. Porém, ele cometeu esse grande erro ali, Ele foi negligente à casa do Senhor. Foi negligente. Ele não deveria ter sido negligente. Ele deveria ter corrigido, Corrigido. E como pai e líder espiritual, ele deixou que seus filhos, que eram sacerdotes também, vivesse um estilo de vida irreverente, incoerente com a palavra, sem temor a Deus, carnal, imoral e desonesto. Esses eram os filhos de Eli, e esse era o próprio Eli, porque ele foi conivente com os pecados de seus filhos. Ora, veio então a profecia à casa de Eli. Vamos ler aqui no versículo 27 do livro do 1 Samuel 2. Veio um homem de Deus e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, a casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso e para trazer o efode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coice contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? Agora aqui, preste bem atenção. Honras a teus filhos mais do que mim, para vos engordardes do principal de toda a oferta do meu povo de Israel. Vamos fazer uma pausinha aqui. Honra-se seus filhos mais que a mim, Também honra-se a si próprio, porque era interesse de Eli
que seus filhos foram bem-sucedidos, que não saísse do trono, que não saísse do seu sucessor, que eles permanecessem ali como sacerdote também. Bom, irmãos, conivente ao pecado de seus filhos, ele pagou preço alto. Quantas pessoas, né, dá honra mais às coisas secundárias do que a Deus, né? Quantas pessoas, quantas vezes. Deus é tardio em irar, mas ele não tem o culpado por inocente. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Para mim ou para você, seja qualquer pessoa. Nós estamos vivendo no tempo que a conta chegou. Está chegando. O povo de Deus, filho de Deus, que são sinceros, que ama a segunda vinda de Cristo, que espera ansioso pela volta do Senhor, que ama essa mensagem profética dada a nós, que tem respeito pelo mensageiro, que tem respeito por essa palavra, que está ansioso por um revivamento, esse Deus vai honrar. Mas aqueles cujos pregadores velhos, pessoas velhas que estão a idolatria por si próprio e por um pastor e por uma determinada igreja, Deus vai acabar, vai colocar a sentença sobre eles. Deus não terá por inocente o culpado. E acabou. Foi-se a glória de Deus. Há determinadas pessoas que não têm a glória de Deus. Há determinadas igrejas, ministério no Brasil da mensagem, que Deus já se afastou há muito tempo. E cabote. Foi-se a glória de Deus. Não haverá um revivamento para essas pessoas. Todos aqueles que abandonaram a palavra, todos aqueles que negaram a Cristo, todos aqueles que ficaram contra o mensageiro, contra essa palavra, para quê? Para dar tapinha das costas de pastores corruptos, igrejas corruptas, irmãos corruptos, irmãs corruptas. Assim como Eli, existe muitos Eli hoje ainda. Existe muitos filhos de Eli hoje ainda. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Olha aqui, Deus disse a Eli que ele, a casa dele, que Deus ia andar, né, diante de mim perpetuamente. Que andaria de mim, era uma promessa. Ora, Deus começou com isso aqui e Deus tem que terminar com esse ministério até o fim. Quem disse isso? Irmãos, Deus está comigo no meu ministério até eu ser fiel a Ele, até eu ser sincero com Ele. O dia que eu não ser mais sincero, não ser fiel mais a Ele, Deus sai de mim no mesmo momento, Deus me abandona e acabou-se a glória de Deus. Deus não tem que permanecer no ministério de uma pessoa de louvor e ela não tem uma vida correta. Ela passou a cantar por fama, ela passou a cantar por dinheiro, ela não louva mais. A vida dessa pessoa, desse cantor, dessa cantora, é incoerente às palavras que ela fala, que ele fala em seus louvores. Este ministério se acabou-se. Foi-se a glória de Deus, por quê? Porque é incoerente. É incoerente. Como é que Deus pode atuar em um pregador que está em adultério? Como é que Deus pode atuar em um ministério que está vendido ao dinheiro, à negociação? E cabote. Foi-se a glória de Deus. Deus não é vulnerável a mim. Eu acho que Eli estava se pensando assim, eu sou o sacerdote, eu fui escolhido, e Deus prometeu para mim aqui, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito que a tua casa, a casa do teu pai, andaria diante de mim perpetuamente.
Foi uma promessa. Ah, Deus prometeu que eu andaria perante Ele, meus filhos, e os filhos dos meus filhos, os filhos dos meus filhos, perpetuamente. Então eu estou tranquilo, eu posso fazer o que eu quiser. Ah, Eli, não é bem assim não. Ah, povo de Deus, não é bem assim não. Ah, pastores, não é bem assim não. Por que esses ministérios destruídos, cantores destruídos? Porque não é bem assim não. Deus mantém a sua promessa contigo, comigo, até nós manter a nossa promessa com Ele. Nosso Deus não é um Deus que tem que se corromper junto com nossos pecados, não. Gente, onde está? Onde vocês estão com a cabeça, gente? Povo da mensagem, povo que diz ir para o arrebatamento, onde é que vocês estão com a cabeça? Vocês engolem tudo que tipo de lixo? Vocês engolem todo tipo de pão bolorado, de água de riacho? Onde vocês estão com a cabeça? Cadê suas Bíblias? Gente, cadê isso? Cadê isso? Agora veja bem aqui, ó. Foi promessa. Mas, porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. Preste atenção. Preste atenção. Deus mantém a sua palavra até você honrar Ele. Você parou de honrar Ele? Está começando a honrar o quê? Uma prostituta? Você está honrando o quê? Um negócio mal feito? Você está honrando o quê? Você está adorando mais ao homem do que a Deus? Deus se afasta de você. E acabou. E cabote. Foi-se a glória de Deus. A glória de Deus se afastou de muitos lares. A glória de Deus se afastou de muita igreja, de muito ministério. Ah, porque é o primeiro no Brasil. Começou aqui. É isso e aquilo. Gente, eu honrarei aqueles que me honram. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Você sabe o que é envelhecido? Envelhecido, tornou-se vil, desprezível, avitalado, desonrado, deslustrado, humilhado sem honra. É este a postura de homens, mulheres, jovens e ministério e pastores, grande ou pequeno. Por isso você vê essa humilhação em público, em rede nacional, e isso e aquilo, ministério, você vê coisas horríveis, porque Deus já saiu. Deus se afastou. Como podemos querer um reavivamento? Como você pode querer um reavivamento se você está casado com o pecado? Casado com o mundo? Hã? Como? Olha aqui. Eis que vem dias em que cortarei teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verá o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer Israel, e nem haverá por todos os dias velhos ali em tua casa. Bom, amém. Isso aí. Eli teve a oportunidade. Deus fez uma promessa. Mas o pecado põe em separação o homem e Deus. Quantos pastores ditadores? Quantos pastores que só tem letra? Quantas pessoas ditadores? Aonde nós paramos? Aonde o povo de Deus parou? Ah, você podia dizer assim, não, pastor Cleber, mas é a graça de Deus, a misericórdia, a eleição. Gente, vocês foram mal ensinados. Foram mal ensinados. Eli pagou o preço, o seu filho pagou o preço.
a conta chegou. Israel saiu para a batalha. E veio o homem para trazer as novas, né? A Israel. Ele, ouvindo a voz de grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Voz de alvoroço, Israel gritando, chorando, desespero. Uma voz clamando no Brasil, desespero, de choro. Por causa de quê? Por causa do pecado de Eli e seus filhos. Então respondeu e disse o homem a Eli: eu sou o que vem da batalha, porque eu fugi. E hoje da batalha disse: o que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas, disse: Israel fugiu diante dos filisteus. E houve também grande destroço entre o povo. E demais disso. E também teus filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus é tomada. Que desgraça. Tem uma desgraça maior que isso? Gente, preste bem atenção. Individualmente falando, individualmente dizendo para você que é filho de Deus, que está esperando arrebatamento, não espere chegar ao julgamento de Deus, não. Quantas pessoas estão afastadas de Deus, desviadas de Deus, e esperando o quê? O julgamento bater na porta? Corre para Cristo o mais rápido possível, conserte sua vida, larga tudo que é pecado, larga tudo que é carniça. Vai esperar o que mais? Com todos esses acontecimentos, com todos esses sinais, com tudo isso que aconteceu, pandemia natural, espiritual, com tudo que está acontecendo, um revivamento aqui e ali, e Deus trabalhando. Deus não vai deixar o seu povo eleito, sincero, o justo, padecer, não. Há um clamor na noiva, e esse clamor é um desejo pelo Espírito Santo, de um revivamento. É uma pedra, a igreja é uma pedra de diamante sendo lapidada, as últimas lapidações final. Você está esperando o quê? Que Deus vai te buscar lamaçal do pecado de novo? Quantas vezes? Ele está à porta, ele já deu a sua voz, você não ouve. A própria Bíblia diz: se hoje ouvir a sua voz, não endereçar o vosso coração. E Deus fala todo dia está batendo. Mas até quando? Haverá um dia, como houve para Eli, o dia do julgamento. A conta chegou, e com correção monetária. E sucedeu o que, fazendo ele menção à arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho, pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. 40 anos. 40 anos de ministério. Não, eu sou Eli. Meu ministério é antigo, Deus é comigo. Não. Olha o final de Eli. Olha o final dos filhos de Eli. Por quê? Porque foi 40 anos acoitando seus filhos, protegendo o pecado de um e de outro. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada e que seu sogro e seu marido morreram, desespero, né? Que má notícia para uma grávida. Ela simplesmente se encurvou e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Deus, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse, de Israel a glória é levada e presa, pois tomada a arca de Deus. Que coisa, situação. Que situação, né? Bom, para nós encerrar, ficou bem longo esse vídeo, mas se você está comigo até agora, Deus te abençoe. Para encerrar, isso aqui é uma vida que teve sofrimento de Israel, sofrimento dessa mulher,
O que era para ser um filho vindo a uma felicidade, a uma festa, veio um momento de tristeza. E ele veio sobre a profecia e acabou. Foi-se a glória de Deus, foi-se a glória de Israel. A presença de Deus em Israel era tudo, mas não tem jeito. A presença de Deus na nossa vida é tudo, a presença de Deus dentro da igreja é tudo. Mas há momentos que a conta vai chegar. Deus não pode ter ninguém um culpado por inocente, por mais que ele seja longânimo, tardio irá. Então, meu irmão, se apressa, conserta com Deus. Conserta com Deus. Joga essas carniças do pecado fora. Gente, pare de idolatrar um ministério, um homem, pare de idolatrar uma cidade, uma igreja. Volte para a palavra de Deus. Para com isso, vocês estão sem juízo. Está cheio de irmão, irmã sem juízo. Está cheio de pastor sem juízo. Cheio de idolatria. Volte para a palavra. Volte para a palavra de Deus. Fica ao lado da palavra. Não aceita. Não aceita ser conivente a pecado de ninguém, a erro de ninguém, doutrinar de ninguém. Nós estamos vivendo um tempo que chega. Nós somos enganados por muito tempo, só que agora nós só somos enganados se nós quisermos. Você só é enganado porque se você quer. Você está sendo enganado só se você está fazendo como Eli, fazendo vista grossa. Não faz mal, não tem importância, meus filhinhos. Pode continuar enganando Israel, pode continuar com essas prostitutas, pode com a vida fornicária, não tem problema não. Só que Deus estava vendo, né? Pesado na balança, foi achado em falta. Até quando, irmão, irmã? Gente, desprenda dessa cadeia denominacional que nós ficamos envolvidos por muitos anos na mensagem. A mensagem, entre aspas, pelos homens do Brasil. Porque você vai se encontrar dessa maneira, envelhecido. Foi o que Deus disse na boca do profeta para Eli. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Você está honrando a Deus, Deus vai te honrar. Se você está honrando ao homem, Deus não vai te honrar não. Se você está honrando a idolatria, Deus não vai te honrar não. E aos jovens, moços que estão afastados, você quer que Deus te honra? Na cachaça, no tabaco, na narguilha, na boate, na prostituição? E quer que Deus te honra? Calma lá. Deus está dando oportunidade para cada pessoa. Só que a conta de Eli chegou. Ele é tardio para se irar. Ele te dá a oportunidade. Você vai se arrepender? Você vai se consertar? Ou você vai ficar aí ainda na idolatria, ainda no pecado, ainda dentro do sistema humano, no sistema denominacional? Ou você vai se consertar com Deus? Porque ele não vai ter nenhum culpado por inocente. Porém, aos que me desprezam serão envilecidos. Quer dizer, tornado vil, desprezível, desonrado, humilhado, sem honra. Só que para você, meu irmão, para nós que amamos a volta de Jesus, nós temos que estar na glória do Shekinah. Nós temos que estar na presença de Deus, nesse terceiro compartimento, véu adentro, como eu disse a semana passada. Você tem que amar a volta do Senhor, você tem que amar a presença de Deus. Se há algo para eu consertar, diga assim, eu consertarei. Se há algo para eu devolver, eu vou devolver. Peça ajuda para Deus, Senhor, como que eu posso consertar isso? Se está difícil, peça para Deus para te ajudar. Mas não faz como Eli não, fica fazendo vista grossa não faz mal, não tem importância não. Para encerrar, existia um papagaio, eu ouvi muito pastor, meu primeiro pastor falar isso. E ele só dizia, não faz mal, não tem importância. Na voz de papagaio, não faz mal, não tem importância. Um dia a cobra o catou e começou a engolir. E ele dentro da boca da cobra dizia, não faz mal, não tem importância. E dentro da barriga ainda ele gritava, não faz mal, não tem importância. Assim tem muito crente da mensagem no Brasil. Está sendo engolido pelo pecado, está vendo a situação de muitas coisas, mesmo assim está dizendo, não faz mal, não tem importância. Cuidado, irmão. Deus te abençoe, um ótimo começo de semana.